Olá, terceiro ano, bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Nessa aula de hoje nós vamos estudar crase, que aparentemente parece ser um conteúdo difícil, mas não é, ele é super fácil. Acredito que talvez a parte complicada desse conteúdo seja a quantidade de regras que vocês têm que memorizar, né? Mas com as atividades vocês vão treinar e dá para tirar de letra, certo? Pela explicação geral, né, do que é crase, a gente tem que entender que a crase é a fusão, né, tanto da preposição a com o artigo definido feminino a, né, ou com determinados pronomes femininos iniciados pela vogal a. Então, para ficar mais fácil, a crase aí, pela regra geral, ela é a fusão da preposição mais artigo. Então, por isso que nós temos a crase. Há diversas maneiras de você identificar uma crase dentro de um texto, né? Uma maneira bem geralzona mesmo, né, para facilitar na hora da prova, né? Essa dica aqui, que é uma dica zona geral, certo? É quando você troca o termo feminino por um termo masculino. Se nessa troca o a virar ao, significa que realmente há uma crase. Vou repetir. A dica é: você vai olhar a frase, né, no caso aí a oração, identifique, né, se o termo feminino aqui, que está ligado com a crase, se esse termo feminino ele pode ser trocado por masculino. Nessa troca pelo masculino, você vai identificar se esse a ele pode se transformar em ao. Se ele se transformar em ao, certo? O a realmente é craseado. Por exemplo, Cecília levou o filho à festa. Eu posso, já que festa é um lugar, eu posso trocar a festa por clube. Você, Cecília levou o filho ao clube. Observe que quando eu troco o feminino por masculino, o a se transforma em ao. Se há essa transformação do a em ao, então está correto ter crase. Segundo exemplo, os funcionários foram à manifestação contra o corte de verbas. Né? No caso, eu tenho que procurar algo que possa substituir manifestação. Né? Eu posso colocar... posso trocar por manifesto. Né? Os funcionários foram ao manifesto contra o corte de verbas. Né? Então, quando eu faço essa troca para o masculino, e se nessa troca o a se transformar em ao, a crase está correta, certo? Então, bora aqui para as regras mais específicas, né? Bora primeiro em relação a quando há crase, né? Porque é onde tem mais regras para vocês memorizarem. Pronto. Então, a crase quando nós temos uma locução adverbial. Né? Os advérbios aí vocês já sabem. Né? Então, quando eu tenho um advérbio dentro dessa oração, há uma crase, certo? Coloquei aqui, à noite, né, em relação a tempo, à tarde, às vezes, né? Às vezes a gente costuma muito colocar em textos informais, né? De WhatsApp, e muitas vezes também nós esquecemos de colocar a crase. Se nós não esquecemos, às vezes o corretor ele aponta que a crase está correto, porque é uma locução adverbial. Então, pode ter crase em relação a tempo, a lugar, né, quando refere-se à direita, à esquerda. Reparem muito bem esse negócio de à direita, à esquerda. Tem muito desse tipo de crase dentro de prova. Às vezes o aluno ele pensa que não tem crase, mas tem, porque é uma locução adverbial de lugar, certo? Agora observe que eu coloquei todas as locuções aqui para que vocês tenham ideia do que é a locução adverbial, né? Mas a crase ela não está em todas as locuções adverbiais, né? Ok? Lembre aí que é locução adverbial porque eu tenho mais de um termo que tem o mesmo significado de advérbio, certo? Por isso que é locução. É quando eu tenho um ou mais termos, né? Dois ou mais termos. Aqui no caso tem o ao, acaso, né? A pressa. Vocês lembram bem disso que a gente trabalhou lá no segundo ano, ok? Mas observe que a gente tem a direita, a esquerda, a distância, mas tem outras aqui ao lado e cima. É mais para que vocês notem, né, que mesmo a gente tendo muitas locuções adverbiais, a crase ela só vai aparecer em algumas,
Ó, o de modo, né, quando me refiro à pressa ou às pressas, né, à toa, à vontade, às avessas, às claras, às direitas, né, e por aí vai. Como também, né, a gente pode analisar em tempo, lugar e modo, mas também identificar que de afirmação e de negação a gente não vê a crase quanto à locução adverbial. É mais comum ver crase em tempo, lugar e modo, ok? Então essa é a primeira regrinha aí de onde é que há crase. Vou colocar aqui o exemplo, né? Chegou às pressas. Quando a gente coloca aqui às pressas, vocês podem até voltar aqui, ó. Quando a gente coloca às pressas aí, pessoal, é o modo como essa pessoa, ela chegou, certo? Então, eu tenho uma locução adverbial, certo? Então, se eu tenho uma locução adverbial, há crase, certo? Porque há crase em locuções adverbiais, certo? Tudo bem, gente? Acho que tá bem simples aqui de se compreender.